Neville Goddard Universo Quântico traz hoje a palestra O Novo Homem, de 18 de outubro de 1966. O assunto desta noite é o novo homem. Cristo é realmente a realidade que é o homem, o Deus que está no homem. Agora, tudo isso está sendo feito do outro lado do véu ou há algo que você e eu podemos fazer deste lado da parede divisória? Pois nos dizem que o muro foi derrubado para fazer dos dois um novo homem. Agora, deixe-me compartilhar com vocês uma história que me foi contada recentemente por um amigo muito querido, que teve a maior parte das minhas experiências. Ele me escreveu esta carta há apenas algumas semanas. Você ouve com atenção porque Deus fala ao homem por meio do sonho, e ele se revela por meio da revelação. É assim que ele se revela. Bem, aqui está a carta dele. Ele disse: Acordei às 6 da manhã. Era muito cedo para me levantar, então pensei em simplesmente permanecer na cama e fazer algumas imaginações propositais. Quando comecei, uma voz estrondosa veio de dentro de mim declarando: Eu sou Deus. Eu sou independente. Eu sou autossuficiente e isso continuou indefinidamente. E finalmente eu disse: eu sei, e estou tentando fazer algo a respeito, mas você está falando tão alto que não consigo imaginar. Mas persistiu, continuava repetindo: eu sou Deus. Eu sou autossuficiente. Eu sou autossuficiente continuamente. Aí eu falei, me pareceu, e então pensei, se não dá para evitar, relaxe e aproveite. Então eu simplesmente fiquei ali deitado na cama e ouvi gostei, e adormeci profundamente. Esta proclamação interior de que eu sou Deus. Eu sou independente. Eu sou autossuficiente. Agora ouça esse outro sonho dele, como ele o chama. Estas são verdadeiras revelações. Ele disse: Eu me encontrei em um deserto, um vasto deserto de nada. Nem uma folha de grama, nem um arbusto, nem um cacto, nem uma árvore, mais nada. Apenas um deserto infinito, e aqui estou neste vasto nada. Mas na minha mão parecia que eu segurava algumas bolas de golfe, peguei uma e joguei. Onde um momento antes não havia nada, em 5 segundos, não mais que 5 segundos, bum, uma linda casa e um gramado apareceram em Technicolor. Joguei outro, e outra linda casa e quintal apareceram em Technicolor com pessoas ao redor. Então peguei outra bola e joguei-a para o lado, e aqui apareceu este maravilhoso putting green adjacente a este maravilhoso campo de golfe. Um homem que descobri estar ao meu lado disse: Isso não é fantástico? Você coloca a bola bem ao lado do copo. E ele respondeu: Ah, não, eu não faço assim, eu coloco a bola no chão e depois coloco o buraco ao lado da bola, é assim que eu jogo. Então eu criei um portão enorme, e esse meu amigo e eu atravessamos o portão que eu havia criado. Ao passar pelo portão, me deparei com a cena mais miserável que você pode imaginar. A casa mais dilapidada, completamente desaparecida, mas que dilapidação! E ao lado, esse bonde horrível nos últimos estágios de decadência. Então peguei uma bola e comecei a jogá-la e ela não saía da minha mão. Não consegui tirar a bola da minha mão. Eu joguei e simplesmente não funcionava. Mas eu disse para mim mesmo: bem, talvez eu não esteja pronto para isso, talvez esteja além de mim. Eu joguei. E eu disse: não posso, está além de mim, além do meu poder fazer isso. Então, depois de uma longa espera, aquela que era casa em ruínas de repente se transformou no hotel mais moderno e o que era um bonde em ruínas em um ônibus aerodinâmico, que partiu rapidamente. Aqui, eu não poderia, disse ele, mudar ou abandonar o passado. Eu não poderia deixar ir, me deparei com o passado. Foi tão fácil criar do nada. Sim, do nada eu poderia criar qualquer coisa. Mas quando se trata de algo que sei ser um fato, não posso mudar. Eu não conseguia abandonar o passado. Mas eu persisti, e a persistência foi recompensada.
Eventualmente, ele se transformou neste glorioso hotel novo e muito moderno e em um novo ônibus aerodinâmico, que partiu. Então ele disse: deparei-me com uma cena que lembrava a Miracle Mile em Wilshire, com uma ilha no meio. Mas era um cenário estranho. Aqui estavam todas essas crianças, meninos e meninas. Os meninos com calças horrivelmente bagunçadas e as meninas de biquíni. Era tão diferente do que você deveria ver na Miracle Mile. Então pensei, bem, vou jogar outra bola ali. Então joguei outra bola e de repente eles se transformaram completamente nas damas e cavalheiros mais bem vestidos, jantando ao ar livre, sob guarda-chuvas, atendidos pelos garçons mais elegantemente vestidos. Virei-me para meu amigo e disse: sabe, talvez eu devesse tê-los deixado como estavam. Ele é um homem muito bem-humorado, posso lhe dizer, porque sua profissão é realmente escrever coisas engraçadas. Então ele sempre termina suas cartas para mim com muito humor. Então ele teve que acrescentar aquela nota. Talvez eu devesse tê-los deixado. E acordei talvez não muito cedo. Bem, você sabia que Deus fala ao homem por meio de sonhos? Embora não existissem campos de golfe há 2000 anos, ou, digamos, há 4000 anos, quando o grande livro dos números foi escrito. A palavra bola aparece apenas uma vez nas Escrituras. Apenas uma vez você encontraria isso nas Escrituras, aparece no capítulo que citei, sem saber, na semana passada, é o capítulo 22 de Isaías. E quando você ler você pensará que Deus rejeitou um homem. Todos estes são estados de consciência, e aqui está o ocupante do estado. Ele rejeita esse estado, não o ocupante. E então ele o transforma naquele que ele aceitará, aquele cujo ombro será martelado num futuro não distante com aquela estaca. Sobre ele recairá o fardo, a responsabilidade da casa de Judá e dos habitantes de Jerusalém. Ele não rejeita ninguém neste mundo, porque de qualquer maneira ele está desempenhando todos os papéis. Mas estamos em estados. Ele rejeita o estado, não o ocupante do estado. Como nos é dito no capítulo 10 de 1 Samuel, quando o profeta Samuel fala a Saul, e ele diz: o Espírito do Senhor virá sobre ti. E tu serás transformado em outro homem. 1 Samuel 10 versículo 6. Ele rejeitou Saul e escolheu Davi, e você pensa, bem, um homem não se enquadraria nesse perfil. Não, o ocupante desse estado é Deus. Ele rejeita o estado, não o ocupante, e o transforma em outro homem e em outras palavras, ocupando um estado totalmente diferente. Então, neste capítulo 22 de Isaías, o único lugar onde a palavra bola aparece nas Escrituras, ele está vivenciando isso. Chegou o momento da rejeição de um estado, porque ele conseguiu transformar o passado. Então, o que posso fazer deste lado do véu para derrubar o muro entre os dois? Pois, ele derruba o muro de separação entre os dois, e faz de dois, um novo homem. Efésios 2 versículo 14. Vamos ouvir atentamente o que eu posso fazer, o que você pode fazer. E Jesus veio ao mundo pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. João 4 versículo 17. Acredite em meu testemunho, pois experimentei. Pois todas as promessas de Deus encontraram seu cumprimento em mim, todas elas. Então acredite na notícia que lhe trago, mas arrependa-se. Arrepender-se é o quê? A glória do cristianismo é conquistar através do perdão, e o perdão testa a capacidade do homem de entrar e participar da natureza do oposto. Então aqui eu vejo você dilapidado. Pode ser uma casa, pode ser um bonde, pode ser qualquer coisa neste mundo, mas eu vejo você dessa forma. Bem, esse é o estado passado. Esse é um estado antigo, antigo e fixo. E eu jogo a bola. A palavra jogar a bola é simplesmente girar no mesmo círculo nas Escrituras. É como um círculo. Você não consegue sair dele. É o passado, parece fixo para sempre. E então eu jogo e não consigo largar.
Ainda estou diante do fato óbvio diante de mim. E, finalmente, eu o deixo passar, por meio de quê? Minha persistência. Até quando, Senhor? Quantas vezes devo perdoar o irmão que peça contra mim? 70 vezes 7. Mateus 18 versículo 22. Faça até conseguir deixar para lá. Deixe de lado completamente o passado e veja em seu lugar aquilo que você deseja ver. Faça isso até que você possa realmente deixar ir. Persista e persista e persista. Então ele conta as parábolas. A mulher vem ao magistrado, e ele não teme a Deus e não respeita o homem, mas ele diz, por causa da persistência dela ela me incomoda, então eu vou me levantar e vou simplesmente invocá-la. Ele não quis, porque não temia a Deus e não respeitava o homem, mas o aborrecimento dela com as constantes visitas obrigou-o a agir como ela queria. Lucas 18 versículo 2. Então o homem chegou de madrugada, à meia-noite, e queria algo para alimentar um estranho que apareceu de repente. O homem disse lá de cima: é tarde, os meus filhos estão na cama, e não posso descer e abrir a porta. Mas o homem foi insistente, por persistir e persistir, desceu e deu-lhe o que ele queria. Lucas 11 versículo 5. E então você diz, bem, não consigo sair dessa turbulência. Não me importa qual seja a turbulência, quão fixo seja esse passado aparente, você simplesmente persiste, persiste e persiste, e ele tem que descer e atender ao seu pedido. Então você derruba o muro que divide os dois pela prática do arrependimento. Arrependimento é simplesmente praticar a nossa parte deste lado do véu enquanto o trabalho ocorre de maneira oculta do outro lado do véu. Finalmente a parede fica cada vez mais fina, e finalmente quebramos a casca e Cristo nasce. Quem é Ele? Eu sou Ele. Não é Cristo e você depois de quebrar a casca, só existe Cristo. E naquele dia o Senhor será um e o seu nome será um. Zacarias 14 versículo 9. Não dois, apenas um. Então ele está quebrando e tornando tudo cada vez mais fino e mais fino. Mas nós, deste lado do véu, devemos fazer a nossa parte e praticar o arrependimento, que está mudando o passado. Foi tão fácil para ele criar do nada. Um vasto deserto. Joga a bola, uma linda casa em Technicolor e um gramado, outra bola, mais uma linda casa Technicolor e um quintal com gente ao redor. Depois, outra bola, e aí vem este maravilhoso putting green adjacente a este fabuloso e maravilhoso campo de golfe. Então ele cria um portão enorme, e ele e seu amigo passam. O amigo conta-lhe esta sua fantástica peça. E ele corrige o amigo. Eu não faço assim. Não tento colocar no buraco, como você pensou, na verdade cheguei ao lado do copo. Coloco a bola primeiro e trago o buraco próximo a ela. Isto é o que eu faço. Então ele viu, ao passar pelo portão, aquelas imagens horríveis e dilapidadas do passado. Uma casa em completa decadência, sem reparos, e um bonde, um dos antigos. E ele pensou, vou mudar isso. Mas ele não conseguia se livrar do passado. Ele tentou e tentou e tentou. Mas ele persistiu, porque eventualmente a coisa saiu do seu controle. Mas ele esperou, e a coisa mais estranha em sua carta para mim, e ele esperou tanto tempo. Ao criar do nada, 5 segundos, ao criar, agora, e mudar o passado, revisando-o completamente, ele esperou e esperou. Porque não aconteceu nada, ele disse, bom, talvez eu não esteja à altura disso. É muito para mim. A bola foi mesmo, mas como ele esperou tanto, ele pensou, bom, agora não vai funcionar. E enquanto ele se desesperava, de repente, a casa que estava tão dilapidada se transforma neste maravilhoso hotel moderno, e o bonde vira um ônibus aerodinâmico, que simplesmente decolou. E então vem Wilshire Boulevard, a Miracle Mile, e instantaneamente ele a transforma. Agora, o poder em sua mão. Não esperou agora. Essa coisa não deveria estar na Wilshire BLVD, nem na Miracle Mile, biquínis e calças sujas?
E instantaneamente uma transformação em belas damas e cavalheiros jantando ao ar livre sob guarda-chuvas, servidos por garçons elegantes e maravilhosos. Toda a transformação foi fácil então, porque ele conseguiu pegar as coisas mais antigas e transformá-las com sua persistência. É isso que você e eu somos chamados a fazer ao lermos as palavras do primeiro evangelho, que é Marcos. Cronologicamente, está em segundo lugar, mas o primeiro livro escrito sobre os evangelhos é Marcos. E aqui descobrimos que depois que João foi preso, ou seja, esta mente consciente e racional do homem, depois de ser preso, Jesus vem para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ou arrependa-se e creia no evangelho. Marcos 1 versículo 19. Acredite no meu testemunho, pois tudo o que eu digo é apenas o cumprimento das Escrituras, todas as suas promessas são cumpridas em mim, é isso que ele está dizendo. E diante de vocês esta noite, posso dizer que suas promessas foram cumpridas em mim. Este homem natural normal e sem instrução, analfabeto, desconhecido, nada pelos padrões humanos que chamamos de proeminente e tudo realizado em mim. O que? Escritura, a única realidade no mundo, pois tudo mais passará, mas essas palavras de Deus nunca passarão. Elas estão sendo cumpridas em todos, pois ele não está condenando nenhum homem. Estão apenas em estados e temos de aprender a distinguir entre o homem, o ocupante do estado, e o estado que ele ocupa. Então quando ele rejeita o homem não é o homem, ele rejeita o estado. Esse estado não pode servir, então ele rejeita o estado. E então, ele o coloca em outro estado, e esse estado é agora o próximo, pois ele o cumpriu através da sua prática. E eu sei como ele praticou o arrependimento. Desde que ouviu esta mensagem, anos atrás, ele tem praticado diariamente a revisão, e revisão é arrependimento. E a revisão resulta em revogação. Então eu tenho algo que está consertado e reviso, revoguei. Ele revogou aquela imagem que viu, a casa e o bonde em ruínas. Aqui, nele está o novo ano. Eu sei pela história dele que já nasceu, mas passa por esses estágios. Estágio após estágio após estágio. E isso foi escrito para mim apenas no mês passado. Então aqui está ele naquele dia, capítulo 22 de Isaías, o único lugar nas Escrituras onde a palavra bola aparece. Assim, embora as bolas de golfe não fossem conhecidas, a bola estava lá, girando sobre si mesma e vendo a mesma coisa repetidamente. E, portanto, você não pode mudá-la. Não é nada novo, você não pode mudar isso. Então ele persistiu em lançar a bola e mudou, mas ele esperou um longo intervalo entre o afastamento de sua mão, pois a jogou com a mão. O poder e a sabedoria de Deus estão simbolizados na mão. Neste capítulo é dito que é o poder de Deus, então ele exerceu esse poder. Você tem esse poder. Traga diante de sua mente qualquer ser neste mundo cujo caso no momento pareça sem esperança e revise-o. Revise-o e revise-o e revise-o até que você possa se livrar da bola e se sentir satisfeito com a revisão. Quando você sentir um suspiro de alívio porque está feito, eu lhe digo que está feito. Se amanhã não trará novidades ou semana que vem não trará novidades, espere. Espere. Está feito. E então, de uma forma que ninguém na Terra poderia imaginar, a maneira pela qual isso será feito, será feito. Isso virá e você verá os resultados do que fez. Isto é o que ele fez. Então peço a todos aqui que pratiquem a revisão. Revise o passado. Não me importa o que seja, revise-o, e o passado se conformará ao seu sonho do que deveria ter sido, e de repente aparecerá diante de você. Então o novo homem está dentro de você, e não dois, você e Cristo, apenas Cristo. Então nos dizem que ele passou pela cidade, isso está agora em Ezequiel, capítulo 9, e ele disse: todos sigam o homem que agora está vestido de linho, sigam-no com cuidado. Ele percorrerá a cidade e deixará uma marca na testa de homens, mulheres e crianças. Então ele se voltou para os outros e disse: agora, sigam-no,
E todo aquele que não leva a marca, seja um homem velho, uma mulher velha, uma donzela, um menino, uma criança, mate-os, e seus olhos não devem ter piedade, nem piedade. Mate todo aquele que não tiver a marca na testa. Ezequiel 9 versículo 4. Agora, no capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, e ele vira e cumpre. Aqueles que têm a marca vêm diante dele, e a marca em sua testa é o seu próprio nome, e o nome é Jesus. Jesus significa Jeová. Ele apenas se redime. Bem, que ninguém pense, com base nestas imagens estranhas e peculiares, que alguém está perdido. Todos, num determinado momento, são massacrados por causa do estado em que se encontram, sejam eles velhos, jovens ou crianças. Ele desempenhou outros papéis, até que finalmente está desempenhando o papel que é o seletivo. E então a parte final que ele desempenha, a marca está em sua testa, e o nome é o seu próprio nome, e o nome é Jesus. Então, no final, só existe Jesus, nada além de Jesus. Só existe Jesus. Todos foram redimidos no corpo de Jesus. Só existe um ser. A misericórdia infinita vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Só existe um corpo, só um Deus, só um ser. E então, quando você é redimido, você é Ele. Não existem dois pequenos Cristos por aí, apenas o Deus ressuscitado que é Jesus Cristo. E todos são redimidos nesse corpo. Portanto, não posso agradecer o suficiente ao meu amigo por esta carta que ele me deu há algumas semanas. Recebi-o pelo correio há 2 ou 3 semanas, li e fiquei emocionado além da medida. Eu me perguntei, como eu poderia usá-lo e em que noite essa coisa caberia? É tudo tão maravilhoso. Mas cabe nesta noite, o novo homem. Esta é a noite em que realmente cabe, onde o papel que você e eu devemos desempenhar é a redenção, ou redenção no sentido de que redimimos algo praticando o arrependimento. Arrependimento é não sentir remorso, não sentir arrependimento. Eu não me importo com o que alguém fez. Você não sente remorso porque fez alguma coisa, o estado em que você foi levado a fazer isso. Isso não é arrependimento. O arrependimento é simplesmente praticar a arte de passar para o estado oposto como se não existisse. Isso é arrependimento. Portanto, não me afundo em sentir pena de mim mesmo. Eu não chafurdo em algum muro de lágrimas do qual me arrependo. Eu simplesmente passo direto para um estado onde a coisa nunca realmente aconteceu. Porque embora os vossos pecados sejam tão escarlates, eles se tornarão brancos como a neve, não importa o que um homem já tenha feito neste mundo. O demônio mais assassino é apenas um estado. Nesse estado ele teve que assassinar. Nesse estado ele teve que roubar. Nesse estado ele teve que fazer todas essas coisas. Não condene o ocupante do estado, é o estado. Condenamos o ocupante como se ele tivesse feito isso. Ele está em um estado e entrou nesse estado involuntariamente. A maioria de nós faz. Então Blake disse: não considero que nem o justo nem o ímpio estejam em um estado supremo, mas que estejam cada um deles nos estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal quando sai do paraíso seguindo a serpente. Os 2 pecados que o homem cometeu e que Deus considera, como nos dizem as Escrituras, impossíveis de perdoar, e comer da árvore do bem e do mal. Mas a primeira coisa é a nossa incapacidade de acreditar que eu sou Ele. A relutância do homem em acreditar que eu sou Ele é o pecado fundamental. Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus, e seu nome é Eu Sou. Minha relutância em acreditar que sou aquele que me faz respirar, pensar, me mover, é o pecado fundamental. Então sigo em frente condenando o bem e o mal ao ver o bem e o mal ao longo da vida. Mas então vem esta revelação maravilhosa. Eu sei pelo Senhor Jesus Cristo que não há nada impuro em si mesmo, mas qualquer homem que vê algo como impuro para ele, é impuro. Nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém vê isso como impuro, bem, para quem vê isso é impuro. E ele convive com isso num estado que permite que seja visto como impuro.
E isso é a vida. Portanto, vamos praticar deste lado do véu a parte que somos chamados a praticar. Ele só nos dá uma e a arrepender-se. E o arrependimento é simplesmente transformar completamente o passado, seja ele qual for, a menos que seja adorável. Deixe a mente armazenar um passado digno de ser lembrado, pois eventualmente tudo o que é desagradável será destruído de qualquer maneira. Portanto, se a mente não armazena um passado digno de recordação, então essa mente aparentemente desaparece, se o conteúdo desaparecer. Mas o homem não desaparecerá, pois o homem é Deus. Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Realmente não existe morte neste mundo, não no verdadeiro sentido da palavra. Nada morre, não aqui. Saímos do palco e o ator parece ter desaparecido, mas não está morto. Pois o ator supremo é Deus, desempenhando todos os papéis. Só existe Deus desempenhando todos os papéis no mundo, todos os papéis. Como nos foi dito tão lindamente em Jó, o enganador e o enganado são dele. Ah, eu engano e sou enganado, sou ambos. Eu toco em todos esses estados. Então, no final, tudo o que sou chamado a fazer é acreditar no testemunho de alguém que tenha experimentado as Escrituras e depois praticar constantemente esta maravilhosa arte do arrependimento. Arrependa-se e arrependa-se e arrependa-se. Enquanto caminho pela terra vejo alguém necessitado, não vou sentir remorso por ele, triste por ele, vou mudar isso. Isso é arrependimento. Eu não discuto com ele e digo, isso é bem feito para você. Se você não tivesse feito isso, você não teria tido isso. Não condeno o homem pelo estado em que caiu involuntariamente. Mesmo que ele caísse nisso conscientemente, eu não o condenaria. Ele tem que colher os resultados do estado em que se encontra. E então ele está apenas num estado, mas o ocupante é imortal. Você não pode apagá-lo, e isso é Deus. Então não me importa o que ele faça no mundo, você não pode impedi-lo de existir, ele é esse ser imortal. E um dia ele ouvirá as mesmas palavras que meu amigo ouviu. Eu sou Deus. Eu sou independente. Sou autossuficiente. E as palavras continuaram se repetindo indefinidamente. Ele disse: eu sei, estou tentando fazer algo a respeito, mas não consigo imaginar enquanto ouço suas palavras, elas são tão altas. E então, quando ele disse: pareceu-me irremediável. Se você não pode evitar, relaxe e aproveite. Então eu simplesmente deitei na cama e ouvi. Ao ouvir a mesma repetição, gostei e adormeci ouvindo-a. Não é uma maneira maravilhosa de dormir, ouvir a voz vindo à tona para que você possa ouvi-la? Essa mesma voz está gritando no fundo da alma de todos. Não parou desde o início dos tempos, mas a parede é espessa demais para o homem ouvir. Quando fica muito, muito fino e prestes a romper, o homem ouve. Ele ouviu isso enquanto o muro estava quebrando, fazendo dos dois um novo homem no lugar de dois, trazendo assim a paz. Isso é o que é dito no capítulo 2 de Efésios. Eu trago a paz derrubando o muro que separa os dois. Então, quando a parede fica muito, muito fina. Como uma casa neste nosso mundo maravilhoso. Você já morou em apartamentos onde eles são tão finos que, se você sussurrar, eles ouvem você na porta ao lado sem serem grampeados? Bem, de repente, a parede fica tão fina com a prática do arrependimento que você ouve a voz de Deus. E Deus é o eterno eu sou no homem que proclama o que ele é. Ele é o eterno, ele é o eterno, ele é autossuficiente, ele é autossuficiente. Eu sou Deus, ele ouviu, e não pôde fazer nada a respeito, porque a voz não conseguia dormir. A coisa era muito fina. Agora ele sai para testar o poder que é Deus. E o poder está na mão, dele tinha que pegar na mão para lançar a bola. E o poder é chamado de a mão de Deus nesse mesmo capítulo. Ele está prestes a experimentar o que eu contei na semana passada, onde ele joga e nada acontece rapidamente, e então ele cria uma nova cidade maravilhosa surge diante dele.
E então ele atravessa um portão que ele criou, entra em um passado antigo e tenta mudá-lo, e achava que não tinha poder, não estava pronto para isso, mas sua persistência provou que ele poderia mudar isso. Eventualmente a bola saiu de sua mão e ele esperou e esperou e esperou. Mesmo assim, porque ele esperou tanto, se desesperou, é muito tempo. Não deu certo. E então, de repente, funcionou. Então ele não falhou. Depois que a bola sai da mão, ela tem que funcionar, quando você larga esse passado e se agarra à visão do que você quer no lugar do que parece ser. Isso não acontece hoje, na próxima semana, no próximo mês ou mesmo neste ano. Mas virá. E então, quando aparece, ele vê que tem o poder de redimir completamente o passado. Somos informados nas Escrituras que Deus exige o passado. Todo o passado será redimido como se não o fosse. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, convido a quem quiser contribuir com meu trabalho, a ser membro do canal. O custo é bem pequeno, e você pode cancelar a assinatura a qualquer momento. Curtam e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Muito obrigada!